Ela é a voz política brasileira mais inspiradora do nosso tempo. Sua personalidade destemida, construída nos seringais das florestas acreanas, seu jeito doce e ao mesmo tempo forte, é uma mistura das raízes de sangue e de terra que Deus privilegiou a poucos. Uma emoção contida em cada palavra, sem aditivos artificiais. E será ela, Marina Silva, que vai contar a história de uma existência de lutas, vencendo mazelas físicas e sociais. Uma mulher cuja marca é a vida baseada num desenvolvimento diferente, traçado não por linhas tortas e rasas, como as das máquinas do desmatamento e dos acordos espúrios, mas pelas linhas retas, profundas e fluidas, como aquelas talhadas na seringueira, onde fé, esperança, verdade e o outro são as sementes permanentes de futuro. Marina Silva no perfil do empreendedor do seu programa Acre S.A. Amazônia S.A. Meu nome é Marina Silva, tenho 52 anos, 4 filhos, casada com o Fábio Vaz de Lima. Meus filhos mais velhos é a Shalom e o Danilo, do primeiro casamento, e a Moara e a Maiara, do segundo casamento. Nasci e me criei no Seringal Bagaço, que fica hoje a 70 quilômetros aqui de Rio Branco. E hoje é o projeto Padre Peixoto, né, onde tem, enfim, centenas de assentados. Inclusive tenho 2 irmãs, a Deusimar e a Mita, que ainda moram lá numa colônia, né? Que as pessoas que moravam nesse seringal, quando foi desapropriado, elas passaram a ter direito a um pequeno lote. Então ainda tenho 2 irmãs que moram lá. E durante a minha infância era uma mistura de muita diversão com as coisas da floresta, porque a gente ia para a estrada de seringa com meu pai, a gente ia para o roçado com a minha mãe. Eu brincava muito, né, com as coisas que o meu tio me ensinava. Eu tinha um tio, primo do meu pai, que era mateiro. Então esse meu tio, ele era um sábio e ele me ensinava muitas coisas. Tudo que os adultos tinham no tamanho normal, eu tinha numa miniatura. Então os adultos tinham um machado, eu tinha um machadinho. Eu tinha uma enxada, eu tinha uma enxadinha. Tinha uma faca de seringa, eu tinha uma faquinha. Tinha uma bacia, um baldinho, um defumador que funcionava. Uma pequena estrada de seringa perto de casa, com 25, 30 madeiras que eu cortava. Então eu fui uma criança super estimulada naquele mundo, rodeada de pessoas idosas, que era esse meu tio, minha avó Júlia, a mãe do meu pai, minha tia Matilde, que é solteirona, que inclusive foi quem me colocou esse apelido de Marina, que o meu nome é Osmarina, mas ela não sabia falar Osmarina, falava Ormarina, e começou a chamar de Marina. E o meu avô Terto, que era cunhado da minha avó, que tinha ficado viúvo e passou a morar nessa casa. Então uma criança que dos 5 anos até os 16 era cercada de pessoas idosas, que me contavam muitas histórias, que tinham muito tempo para conversar comigo e que me ensinaram muitas coisas. Trabalhava ajudando o pai, porque minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Em seguida, minha irmã mais velha casou e eu fiquei ajudando a cuidar dos irmãos mais novos, juntamente com meu pai e minha avó. Só que eu peguei uma hepatite muito grave e fiquei muito doente, e foi em função desse grave problema de saúde que eu acabei pedindo para o meu pai para ir para a cidade cuidar da saúde e estudar, porque eu queria ser freira. Então, durante toda a minha adolescência, era trabalhando, né? Eu cortava seringa, cuidava do roçado, cuidava um pouco da casa, mais da seringa e do roçado do que da casa, porque eu não gostava muito de fazer o trabalho doméstico. Isso era a minha irmã mais velha, antes de casar, que fazia, depois a minha irmã, bem mais nova do que eu, a Mita, que fazia esse trabalho. E era uma coisa muito, muito legal, porque eu sabia fazer de tudo, tudo. Eu sabia cobrir a casa com palha de jarina, de jaci. Eu sabia fazer um pouco de cestaria, né?
que eu aprendi com meu tio, sabia fazer um pouco de flanderia, que falava assim, que era utilizar os materiais de lata de querosene, de lata de óleo e transformar aquilo em tigelinhas para poder colher o látex. Então, eu era uma pessoa que tinha uma atividade muito intensa. Isso me ajudou muito na minha educação, porque como eu fui alfabetizada tardiamente, aos 16 anos, eu acredito que todo esse aprendizado não formal me ajudou, foi uma base, porque eu sempre fui uma pessoa com uma capacidade de simbolização muito grande. Me alfabetizei e foi uma coisa como essa. Eu entrei na sala de aula pela primeira vez em setembro de 75 e a professora estava ensinando lá na lousa os dígrafos, os fonemas. E na época eu não sabia, obviamente, que era dígrafos, fonemas e nada. Mas eu entendi que aquilo era o que fazia as pessoas lerem e escrever. Escrever as palavras. Aí eu fiz um cálculo matemático na cabeça, porque eu não sabia ler, mas sabia matemática, que eu tinha aprendido para vender a borracha e não ser enganada pelo patrão no peso. E quando eu vi a professora lá botando B mais A, ba, N mais A na banana, que era a palavra que estava formando, eu fiz a seguinte, elaboração. Eu pensei, é assim? Ela ensina as letras, o som das letras e ensina a formar o som das letras. Então eu vou aprender as letras, o som das letras, vou somar o som das letras e vou fazer as palavras. E saí de casa dali determinada. Cheguei em casa e pedi para o meu primo, ele fizesse um abecedário para mim numa folha de papel, ele fez e eu fiquei decorando direto aquilo. E comecei a formar palavras. C mais A, K, J mais U, Ju, Caju. Aí foi uma coisa mágica. O meu envolvimento com a política começou muito cedo. Aos 17 anos eu conheci o Chico Mendes. E isso foi através de um curso que a Comissão Pastoral da Terra estava fazendo para formação de liderança sindical rural. E foi nesse curso que eu vi pela primeira vez o Chico Mendes e o Clodovis Boff. Eu estava na missa, que eu morava na Casa Madre Elisa como postulante à freira, e vi um cartaz na porta da sacristia, curso de liderança rural com Chico Mendes e Clodovis Boff. Como uma parte das freiras do convento não gostavam da teologia da libertação, elas falavam muito mal da teologia da libertação, do Chico Mendes, do bispo, que eram comunistas, não sei o quê. E claro que aquilo aguçou um pouco a minha curiosidade, porque eu ficava triste quando elas diziam que o bispo Dom Moacir e o Chico Mendes eram comunistas, porque eles defendiam os seringueiros e os índios. E eu pensava, poxa, mas por que quem defende os seringueiros e os índios são chamados de comunistas, são consideradas pessoas más? E os que ficam do lado dos fazendeiros não. E aquilo me dava tristeza, porque os seringueiros eram meu pai, as minhas irmãs, os meus parentes que estavam lá no seringal e que estavam sendo expulsos das suas terras. E quando eu vi o cartaz, eu pensei, agora que eu vou entender essa história de comunismo, de bispo comunista, Chico Mendes comunista. E me inscrevi no curso. E fui fazer o curso e foi maravilhoso, porque o Clodovis fez uma fala mais teórica, explicando que a fé deve dar frutos e que as pessoas deveriam se envolver, não é, na defesa da justiça, que as pessoas estavam sendo injustiçadas, não é, e que o Sermão da Montanha estava ali para nos dizer que tínhamos que ter uma vida de compromisso com os pobres e fazer uma opção por eles, como Jesus fez. E aquilo foi uma coisa muito forte para mim. E o Chico Mendes estava também no curso. E como no grupo que eu participei, eu fui a relatora do grupo e até fiz o meu relato na forma de um cordel,